Vamos lá então, gente. Estamos falando sobre o mandado de segurança coletivo, aula 11. Olha aí, nossa última aula aqui, desse quarto bimestre, deste ano, né, de 2020. Vamos ver o que falamos antes aqui. Pressupostos, né? Estávamos falando dos pressupostos. O pressuposto específico, né, com relação aos direitos violados, a ameaça de lesão, com relação aos direitos meta-individuais, né? Enfim. E aqui, para a gente fechar essa aula, para fechar a aula não, né? Para retomar a aula, aí eu já dando bola fora, competência. Claro que, né, como eu disse a vocês já, quando falamos naquela primeira aula de parte geral, a gente já meio que deu uma pincelada, uma dica boa sobre esses assuntos, né? Mas aqui a gente analisa com cada um uma das ações, né? Então, no caso do mandado de segurança coletivo, competência definida ratione autoritatis, né? Então, no caso aqui, nós falamos lá que a regrinha sempre é observar a pessoa, né, que pratica o ato, que autoriza o ato, que determina a prática do ato, né? Então, a autoridade, por isso que ratione autoritatis, né? Razão da qualidade da autoridade, ou então, por exemplo, se a gente tiver lá o responsável por uma pessoa de direito privado que ainda presta o serviço público, eu vou analisar a ratione muneris, que significa a razão da qualidade do cargo, né, ou então da função, né? E aí eu tenho que analisar, então, sempre essas duas possibilidades para verificar se cabe o mandado de segurança coletivo, né? E agora sim, analisar a competência, né, para buscar o Poder Judiciário nesses casos, né? Então, vou analisar a autoridade, quem é a autoridade, qual órgão, vinculado a qual ente federativo, né? Ou então o serviço prestado, a função, melhor dizendo, né? Então, tem que analisar qual é a função efetiva, qual é o serviço público, né? Se ele seria, por exemplo, dentro de uma concessão de serviço público, né? Se seria originariamente prestado por qual órgão, qual ente federativo, melhor dizendo, né? Qual pessoa jurídica de direito público, e aí a gente define a competência, né? Então aqui nós separamos por cada órgão do judiciário, tá? Vamos analisar aqui, só exemplificar alguns, claro. Então tá lá, por exemplo, o STF teria competência, artigo 102, inciso 1º, a linha D da Constituição Federal, o mandado de segurança e o habeas data, mandado de segurança, contra atos do presidente da República, mesas da Câmara dos Deputados, Senado Federal, Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF. Então, vai ser julgado pelo STF. Ainda o 102, inciso 2º, a linha A, da mesma Carta Magna aqui, o habeas corpus, ou mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, decididos em única instância pelos tribunais superiores, também, se foi denegatória a decisão, né? Então também chegará a competência do Supremo Tribunal Federal a analisar. No caso do STJ, artigo 105, inciso 1º, a linha B da Constituição Federal, e tem gente, só fazendo um país, tem gente que fala assim, professor, é chato de ficar falando, né? Tem gente que lê lá 105, inciso 1, letra B, né? Nessa parte eu já falei para vocês que eu sou um pouco chato quanto a isso. A gente tem que ter a questão da formalidade jurídica. Para alguns casos eu acho que ainda é válido, né? Sem os exageros, obviamente, mas leitura correta dos termos de lei. 105, inciso 1º, então até o 9 é nono, né? Ordinal, depois passa cardinal a partir do 10. A linha B, né? Então tem que pronunciar corretamente a leitura da indicação dos artigos, incisos, parágrafos, e alíneas, etc. Né? Então, competência do STJ, Superior Tribunal de Justiça, processar e julgar originariamente os mandados de segurança contra ato de ministro de Estado, comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica ou do próprio tribunal, do próprio STJ. No inciso 2º do 105, aqui é a linha B também,
julgar em recurso ordinário, grau de recurso, mandados de segurança decididos em única instância pelos TRFs ou pelos TJs. Olha aí. Então, vem do TRF ou TJ, vai para o STJ quando denegatória a decisão. Então, também a possibilidade de, em grau de recurso, atingir o STJ. Competência dos tribunais regionais federais, os TRFs. Artigo 108, inciso 1º, a linha C, ou os mandados de segurança e os habeas data contra ato do próprio tribunal ou de juiz federal. Então, posso ter uma situação de ato praticado por autoridade, ou então a questão da função, né, do serviço público, enfim, de juiz ou de membro do tribunal, né, que deve ser encaminhado ali, tem competência, então, o proposto, né, perante o Tribunal Regional Federal. Com relação à justiça estadual, os tribunais estaduais, a gente tem primeiro, no primeiro momento, os tribunais, né, o exemplo aqui do Paraná, porque essas regras relativas às competências da justiça estadual, elas são especificadas nas constituições dos estados, né? Nós não vamos encontrar uma referência direta na Constituição Federal. Então, a gente precisa recorrer em cada estado, na Constituição do estado referente a essa competência. Aqui, por exemplo, no Paraná, artigo 101 da Constituição Estadual do Paraná, compete privativamente ao Tribunal de Justiça, através de seus órgãos, inciso 7º, processar e julgar originariamente, olha lá, mandado de segurança contra atos do governador do estado, mesa e presidência da Assembleia Legislativa, do próprio tribunal, ou de algum de seus órgãos, secretário de Estado, presidente do Tribunal de Contas, procurador-geral de Justiça, procurador-geral do Estado e do defensor-geral da Defensoria Pública, né? Esse rol é muito importante na hora de determinar, então, essa competência, né? É muito importante que a gente não perca, né, essa lista, né? Sempre analisar, porque vamos ver, nos dias de hoje, né? Antigamente até havia uma desculpa, eu já vi muitos casos assim que, desculpa, ou errou a competência, o tribunal às vezes, né, enfim, a situação é mais branda, vamos dizer assim. Agora, hoje em dia, com a informação, né, toda na nossa mão, de casa você acessa todas as leis, né? Então não dá para a gente errar a competência, né? Justiça do Trabalho. Artigo 114 da Constituição Federal, inciso 4º, olha lá, mandado de segurança, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. Então, obviamente que tem que ser situação próxima, né, situação específica, né, para deixar claro, da relação de emprego, obviamente, né, e as suas consequências ali, as suas situações que são próximas a essa competência, né, originária dessa justiça. Os juízes federais também têm competência para analisar em primeiro grau, né, artigo 109, inciso 8º, ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais. Então, caso em que eu tenho originariamente destinado ao TRF, como nós vimos aqui atrás, o próprio tribunal ou juiz federal, outros casos, então, passam primeiramente pela a Justiça Federal, os juízes, né, de primeira instância. Atenção aqui, artigo 2º da Lei do Mandado de Segurança, considerar-se a federal a autoridade coatora se as consequências da ordem patrimonial do ato, contra o qual se requer o mandado, houverem de ser suportadas pela União ou entidade por ela controlada. Então, o atingimento aqui sempre eu tenho que analisar a pessoa jurídica de direito público interno, no caso, União, ou entidade por ela controlada, né, por exemplo, autarquias federais, enfim, né, que também são atingidas nesse caso aqui. Ok? Então, a regrinha de competência, por mais que a gente estude lá no processo civil, é aquele tipo de caso que a gente sempre tem que estar dando uma olhadinha, dando uma lida, né, para não fugir da nossa ideia, né? E engana-se aquele
engana-se aquele que sempre fala, muita gente me fala isso hoje, né? Ah, não tem problema, porque a hora que eu precisar, eu tenho o código lá, entro lá, pego o código, leio. Sempre falo a vocês o seguinte, gente, não deixem sempre essa questão para eu olho na hora que eu precisar, eu vou estudar na hora que acontecer, né? Essas situações processuais, você vai precisar sempre, né? Ah, mas eu não vou atuar no direito civil, vou atuar no direito penal. Tá, mas será que não vai aparecer nenhuma situação do seu cliente penal, seu cliente do crime, né, que envolva o processo civil? Será que não? Então você tem que estar sempre, principalmente além do direito material, que é muito importante, mas o processo, né? A gente sempre tem que estar acompanhando, sempre tem que estar atualizado. Então, quando a gente fala, por exemplo, de manter uma tabela de estudo, uma planilha que você controla lá o seu tempo de estudo, aí diário e tal. Eu sei que tem gente que faz isso, né? Divide lá, hoje eu vou estudar tal matéria, vou fazer revisão, tal. Tem gente que é bem organizada nesse sentido. Mesmo depois de formado, quando você estiver trabalhando, mantenha uma tabela, né? Uma planilha ali de horário de estudo, ou pelo menos de tema que você vai estudar durante aquele dia. Porque isso é muito importante, né? Sempre lembrem isso, nós não temos como falar que deixamos de ser estudantes porque já colamos grau, por exemplo, né? Isso não acontece, sempre você tem que ler, e até por aquela questão de não só atualização, que é normal, as leis vão atualizando, a gente sabe, já está cansado de saber disso, mas para você manter sempre fresco na memória aquilo, porque você sabe sempre onde buscar, né? Sabe sempre onde buscar. Aí tem gente que vai ter mais facilidade, que vai falar assim, tá falando demais, falando o quê? Eu lembro tudo, beleza, para você, se for o caso, perfeito, né? Agora, eu falo por mim, e vocês já devem ter, bom, eu sempre deixei claro isso, vocês já perceberam, eu não guardo número de lei, por exemplo, eu não consigo guardar, a não ser uma ou outra em especial. Eu sempre tenho que, eu sei qual é a lei, sei às vezes até o que diz o dispositivo, mas eu não lembro o número de lei, qual é o artigo, né? A não ser um ou outro que a gente acaba lidando mais vezes. Mas aí está a explicação, né? Está sempre falando sobre aquilo, sempre, no meu caso, sempre dando aula sobre um tema, então você acaba guardando a lei, guardando o artigo. Então, por isso que é importante que você sempre reveja, sempre analise o material, dê uma lida, né? Tenha esse hábito de leitura mantido aí para o resto da vida, porque no momento você vai precisar daquilo e você vai ter na memória, facinho para você colocar em prática, tá bom? Muito bem. Condições da ação, primeiro com relação à legitimidade ativa, né? Quem pode, então, impetrar o mandado de segurança coletivo, a gente primeiro vai lá no artigo 5º, inciso 70 da Constituição Federal, olha lá, partido político com representação no Congresso Nacional, tem essa legitimidade ativa, ou organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, também tem requisito aqui, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. E aí a gente, em conjunto com o inciso 70 do artigo 5º, a gente vai para o artigo 21 da Lei do Mandado de Segurança. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso, seguindo a linha A do artigo 5º, inciso 70, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou a finalidade partidária, ou, aí vai para a linha B, organização sindical, entidade de classe, a associação legalmente constituída, em funcionamento há pelo menos um ano, lá repetindo, inclusive, expressamente o texto constitucional, né, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, aqui como é mais específico, né, ou de parte dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada para tanto autorização especial. Então, aqui a gente tem esse rol, né, partido político, organização sindical, entidades de classe e associações constituídas aí sempre há pelo menos um ano. Esses são os legitimados para o mandado de segurança coletivo. Seja qual for o ente legitimado,
a legitimação é extraordinária, vez que atua como substituto processual, defende em nome próprio o direito alheio. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui a entidade de classe, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, por exemplo, que venha defender alguma situação que atingiu determinado grupo de advogados, ou um advogado em específico, né, é a OAB que vai ser a legitimada, mas ela sempre vai estar defendendo direito alheio. Claro que existe o interesse, né, daquele que compõe essa entidade, mas eu estou visando ali o interesse de toda a classe, na verdade, né, toda a classe. Em relação às associações, não é necessário que o mandado de segurança coletivo beneficie todos os associados da classe. Isso é um detalhe interessante, não precisa atingir, né, a todos, ou beneficiar, no caso aí, a todos, né. Súmula 600 do STF, a entidade tem legitimação, a entidade de classe, desculpe, tem legitimação para o mandado de segurança, ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria. Eu posso ter, por exemplo, lá, imagine que lá, pelos atos lá do advogado, né, que ofendeu, enfim, abusou, né, lá na audiência com relação ao caso da Mariana Ferrer, lá, imagine lá que haja uma ofensa proferida contra toda a advocacia criminal do Brasil, né, ou de Santa Catarina, por exemplo. Então, aí a gente tem uma situação particular como essa. Eu posso ter, por exemplo, a OAB, né, responsável aqui, legitimada por essa ação, por meio de um mandado de segurança coletivo, e aí representando somente os advogados criminalistas, né? Claro que de uma forma ou de outra a gente vislumbra toda a classe de advogados, mas eu especifico, né? Posso também imaginar a Associação dos Advogados Criminalistas de Santa Catarina, não sei se tem, mas uma outra possibilidade, né? Outro, sim, a impetração do mandado de segurança coletivo independe de autorização expressa dos membros da associação. Olha aí, eu não preciso que todo mundo vote favorável, né, ao mandado de segurança coletivo para que seja ele, por sua vez, aí, impetrado, né? Então, essa é uma situação também que deve ser considerado nesse caso do mandado de segurança coletivo. Súmula 629 do STF também, a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados e independe da autorização destes, né? E aí, várias situações a gente poderia imaginar, né, para considerar essa questão aí, mas o fato de não depender da autorização facilita, né, o processamento desse tipo de ação, tá? De atingir, obviamente, a finalidade, o objetivo com que se pretende. Pontos importantes aqui: na ação civil pública, o juiz pode, em determinadas circunstâncias, dispensar o requisito da pré-constituição ânua, que é a associação com o ano de funcionamento, para a propositura da ACP, mas isso lá na ACP. No mandado de segurança, não está presente porque o requisito é explicitado na Constituição, então aqui precisa ter, no mínimo, 1 ano de funcionamento, né? Não é dado a associações de entes políticos, por exemplo, associações de municípios, defender judicialmente o interesse de seus associados, nem mesmo via mandado de segurança coletivo. Então, por quê? Porque eu estou direcionando aqui, ó, eu tenho como integrantes, direcionando não, eu tenho como integrantes dessa associação os próprios municípios. Então, claro que não há legitimidade nesse caso. Eu não tenho autoridade ali e eu não tenho também, né, apesar de uma associação, mas os integrantes não são as pessoas ali com direito a ser protegido, pelo menos não por mandado de segurança coletivo, né? Então, por isso que tem que ser considerada também essa situação em particular, tá? Olha lá, um julgado só para justificar. A legitimação conferida a entidades associativas, em geral, para tutelar em juízo, em nome próprio, direito de seus associados, inclusive por mandado de segurança coletivo, não se aplica quando os substituídos processuais são pessoas jurídicas de direito público. Então, a associação entra, claro, como substituto. Mas, mesmo assim, porque os substituídos são pessoas jurídicas de direito
público. A tutela em juízo dos direitos e interesses das pessoas de direito público tem regime próprio, revestido de garantias e privilégios de direito material e direito processual, insuscetível de renúncia ou de delegação à pessoa de direito privado, sob a forma de substituição processual. Então, por exemplo, o município atingido ou o conjunto de municípios atingidos teria um regime próprio para buscar a proteção, a defesa, enfim, do direito ali que foi lesionado, né, sem a opção aí pelo mandado de segurança, tá bom? Legitimidade passiva, contra quem, né? Mesma coisa para o mandado de segurança individual, a gente verifica aqui para o mandado de segurança coletivo. Deve indicar tanto a autoridade coatora, quanto a pessoa jurídica que ela integra, a qual se acha vinculada ou exerce atribuições. Então, por exemplo, se é contra um juiz federal, eu tenho que indicar, né, um juiz federal que está ali integrando a, sei lá, 20ª subseção judiciária, por exemplo, daquele determinado estado, né? Então, está vinculado ali aquela subseção judiciária vinculada ao Tribunal Regional Federal daquela determinada região também, por exemplo, né? Ao despachar, o juiz, inclusive, ordenará a notificação da autoridade coatora, a fim de que ela, no prazo de 10 dias, preste informações. Então, sempre no mandado de segurança a gente tem essa característica, né, de prestar informações sobre o ato praticado, né, isso sempre vai acontecer. O juiz ordenará que se dê ciência, olha lá, ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para que querendo ingresse no feito, Então, a indicação, então, das pessoas, aqui no caso fala da autoridade, né, e da pessoa jurídica que ela integra, é importante para a gente caracterizar, né, esse requisito aí da legitimidade passiva, configurar o requisito, né. Deve-se indicar como autoridade coatora aquela que tenha competência para desfazer. A gente já falou aqui para não errar essa questão da competência, né? Eu tenho autoridade que pratica ou ordena a prática do ato, mas é competente porque ela tem o poder de desfazer ou determinar o desfazimento do ato impugnado. Se não for assim, a gente não verifica essa situação, né, de competência. Tem que se tomar cuidado. Nos órgãos colegiados, a autoridade será o presidente, que subscreve o ato impugnado e responde por sua execução. Então, a gente tem como direcionar aí as pessoas específicas, né? E é importante, né, caracterizar a legitimidade nesses casos. Nos processos administrativos, é a autoridade que o preside. Então, tem que verificar quem é que é responsável pelo processo administrativo. Ato do gerente da agência do Instituto Nacional do Seguro Social de Toledo, né? Então, quem é a autoridade? É o gerente da entidade, o gerente do INSS de Toledo, por exemplo. Nos atos compostos, é a autoridade que pratica o ato principal. Então, se for mais de um ato que atinge, né, que causa o prejuízo, causa a lesão, eu tenho que verificar qual é o principal ato ali, para direcionar corretamente também aquela autoridade. Muito bem. Interesse de agir. Primeiro, necessidade, olha só. Se apresenta quando houver lesão ou ameaça de direito e não vier a ser solucionado extrajudicialmente. Então, primeira coisa, é verificar a possibilidade de resolução, de solução, enfim, daquela situação extrajudicialmente, né? Ou então, se não for o caso, aí tudo bem, né? O interesse de agir estaria justificado. Diz a súmula 266 do STF, não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Olha só, eu tenho que ter a efetivação daquela situação, né? Não é pela simples previsão. Em outras palavras, o fato de a lei entrar em vigor não configura por si só lesão ou ameaça a direito do administrado, caracterizadora da necessidade. Contra normas de efeitos concretos, resoluções, decretos, portarias, cabe
pois, embora roupagem de ato normativo, possuem em sua essência verdadeira ato administrativo, atos administrativos, né? Faltou essa ali. Exemplo, a portaria de remoção do servidor, né? Então, por mais que é somente a lei em tese, somente aquele ato, no caso de ato normativo, a gente não considera assim. Mas a lei, sim, eu preciso ter efetivamente, né, a lesão ocorrida, não basta só a lei prevendo aquela possibilidade. A adequação, quando o direito ameaçado ou violado for líquido e certo, ou seja, possam ser provados de planos sem dilação probatória, nem amparáveis por HC e habeas data, que a gente já falou sobre isso, né? Mas destaco novamente a questão probatória, sempre importante, né? E de pronto, não é algo que dependa, né, de mais atos para poder configurar especificamente. Para a defesa de direitos coletivos, individuais, homogêneos ou difusos, então, estou falando de mandado de segurança coletiva, eu tenho que saber que não envolve qualquer direito individual, né? Tem que ser especificamente os direitos que a gente trata aqui no direito material, né, nessa disciplina, obviamente, configurando assim o interesse de agir. Quais seriam as vedações ao mandado de segurança? Que é importante saber também quando, né, não é possível, a gente já sabe que ele vai ser vedado ou não é uma ação eficaz para atingir o objetivo desejado, então também é obviamente importante o conhecimento dessas situações aqui, para que não haja perda de tempo e muitas vezes até perda de prazo, né, com relação ao direito lesionado. Então, seriam as vedações previstas no artigo 5º da Lei do Mandado de Segurança. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo, com efeito suspensivo, independentemente de caução. Então, situações que são passíveis de recurso, né, é a mesma coisa que, e aqui eu falo mandado de segurança individual, no caso do previdenciário, por exemplo, né, das decisões proferidas pelo INSS, há possibilidade de recurso perante o Conselho Regional da Previdência Social. Aliás, o Conselho de Recursos da Previdência Social, CRPS. Né? E é importante mencionar também, o CRPS não é órgão... O que foi, Ana? Dá para ouvir o cachorro? O problema é que acho que a minha esposa chegou e ela deve estar no portão conversando com alguém, ou enfim, conversando com alguém por aí, ela tá presa, porque senão ela sai para a rua. Esse horário agora com movimento, para ser atropelada é uma beleza, né? Então aquilo lá é o desespero, porque ela acha que ninguém vai soltar ela, né? Olha aí. Normal. Então eu estava dizendo, no caso de recurso perante o CRPS, que é um órgão não vinculado ao INSS, é bom que se diga, é um órgão independente. Tem gente que ainda busca direto, por exemplo, o judiciário, ao invés de tentar um recurso administrativo, quando há um indeferimento administrativo, achando que o CRPS é vinculado ao INSS. Aí fala assim, eu não vou fazer o recurso porque é o próprio INSS que vai julgar. Como é que ele vai agora revogar ou alterar, reformar a decisão que já foi dada? Só que aí que está o problema, aí que está o detalhe. Não é vinculado ao INSS, é um órgão autônomo. Então, as decisões proferidas pelo CRPS não vão seguir exatamente o que disse o INSS. Pode haver revogação tranquilamente. Então, às vezes, é até mais eficaz o recurso administrativo do que a ação judicial. Né? Aí que está o detalhe. Como é que eu vou saber se é eficaz? Por exemplo, o CRPS tem os enunciados, né? Tem as decisões de casos já decididos que eles têm, como se fossem simulados, vamos dizer assim, mas é um órgão administrativo, então tem lá os enunciados sobre casos já decididos, para você analisar se vale a pena um recurso ou não. Então vamos ver que em muitos casos é possível, né? Então, é um exemplo aqui, mandado de segurança, se pende recurso administrativo, claro que eu não tenho mandado de segurança. Primeiro recurso, né? Se for verificado a lesão ainda, né? Se não for reformado, enfim, aí sim eu busco por meio de mandado de segurança. Inciso segundo,
quando se tratar de decisão judicial, da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Então, também é uma situação que deve ser considerada. E então, por último, aqui no inciso 3º, decisão judicial transitada em julgado. Né? Então, situações que eu não consigo, né, analisar, não será concedido o mandado de segurança. Tá? O artigo 14 da Lei do Mandado de Segurança, parágrafo 4º, o pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual, municipal, somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial. Então, é só para mencionar, que fazia referência direta, que o mandado de segurança aqui não é substituto de indenizatória ou ação de cobrança para esses casos em particular. Né? Eu busco um mandado de segurança para acessar o ato, né? Para desfazer o ato prejudicial. Agora, se há ali uma situação indenizatória, a possibilidade, é claro que eu tenho que buscar a ação autônoma indenizatória para buscar esse direito. Né? Não é cabido mandado de segurança contra atos interna corporis do Poder Legislativo. Questões que devem ser resolvidas internamente por cada poder, sendo questões próprias de regimento interno. Se eu tenho questões internas com possibilidade de decidir no judiciário, eu tenho a quebra, né, a violação, a separação, a regrinha da separação dos poderes. É o judiciário decidindo como é que a coisa tem que funcionar lá internamente, por exemplo, na Câmara de Deputados, né? A título de exemplo, claro, mas isso demonstra uma forma de evitar que haja a perda, né, dessa independência dos poderes, senão a gente, né, vira uma bagunça mais do que já é, né, por conta de situações assim. Olha o exemplo lá. Interpretação de normas regimentais. Só diz respeito ao funcionamento interno da casa. Então, claro que eu não posso mandar de segurança para combater uma situação dessa. Não é o juiz que vai decidir, né? Todavia, se o ato do plenário ou a mesa violar direito impregnado de estatura constitucional, aí, ó, olha aqui a característica, né? Ultrapassa a intangibilidade da questão interna corporis. Pode sim ser objeto de mandado de segurança coletiva. Mas está lá a questão constitucional envolvida, né? Exemplo, negado por maioria parlamentar o direito da minoria oposicionista de ver instaurada uma CPI, por exemplo, né? Que tem a regra especificada na Constituição Federal. Aí a autoridade, né, contraria esse tipo de previsão legal, constitucional, melhor dizendo, aí sim seria motivo de mandado de segurança coletiva, tá? Com relação a litisconsórcio, vamos lá. Bom, primeira coisa, CPC, a gente já falou desde o início de direito coletivo aqui, né? Direito processual coletivo, sempre CPC que vai mandar, admite tanto o litisconsórcio ativo quanto passivo. Quanto ao litisconsórcio ativo ulterior, a lei do mandado de segurança impõe limite temporal, né? Olha lá, o despacho da petição inicial é o limite, artigo 10, que não tem décimo aqui está errado, lei do mandado de segurança, parágrafo 2º. O ingresso de litisconsorte ativo não será admitido após o despacho da petição inicial, limite temporal, claro que depende do ato, né, de um ato, mas considerado, então, limite temporal para que haja litisconsórcio ativo ulterior, né? Quanto ao polo passivo, haverá litisconsórcio necessário quando o desfazimento do ato impugnado puder atingir direitos de terceiros. Então, aqui, especificamente, né, há essa possibilidade. Com relação ao procedimento do mandado de segurança coletivo, só resumido, né, claro, é o mesmo do mandado de segurança individual, com algumas particularidades que a gente, obviamente, tem que considerar, lembrar dos direitos difusos envolvidos aqui, né? Petição inicial e despacho iniciais, também requisitos do CPC, né? Indicará a autoridade coatora e a PJ, né, a qual se integra, então, sempre eu tenho que verificar qual é a pessoa jurídica
de direito público ou privado, né, que faz parte da qual faz parte essa autoridade coatora. A petição inicial será apresentada em 2 vias, e os documentos que instruem a primeira devem estar reproduzidos na segunda. Olha lá que interessante, né? Esse eu fiz questão de citar, porque apresentado em 2 vias, dentro da nossa realidade do processo digital, por exemplo, isso aqui é indiferente, né? É indiferente. Mas só para visualizar as regras ainda quando do processo físico, né? No processo físico, a gente sempre fazia a via principal, que era protocolada e ficava na justiça, né, lá no distribuidor, com a documentação que instrui, né, a petição inicial, e a gente imprimia lá uma cópia da inicial, né, só para receber o protocolo, a confirmação de que foi protocolado, ou protocolizada, para quem preferir, né, e ali deu início, então, ao processo. Hoje em dia, claro que isso não precisa, isso é feito tudo digital, é tudo, não tem papel, ninguém imprime papel nesse caso, é muito, né, só situações excepcionais aí, de urgência, que pode ser feito assim. Então, é interessante só para a gente vislumbrar essa ideia. Nesse caso aqui, tinha que ser 2 vias e com documentos copiados, inclusive, na segunda, né? 2 vias tem que ser. Obviamente, porque há um envio da petição para a autoridade coatora. Então, uma vai ficar lá no processo, outra vai ser enviada para a autoridade coatora, inclusive com os documentos, né? Então, justifica aqui essa situação. Claro que hoje, de novo, né, não há essa preocupação por conta do processo digital. Em caso de urgência, o mandado de segurança pode ser impetrado por telegrama, olha que legal isso, radiograma, fax ou outro meio de autenticidade comprovado. Olha aí. Aí, de novo, a gente vai falar assim, mas telegrama? Mandar um processo por uma petição inicial por telegrama? Gente, hoje está tudo bonitinho aí, a internet está funcionando, aqui nós estamos em quantas pessoas na sala? Eu tenho 3 telas aqui, 18 pessoas na sala, 19, né? Tranquilamente aqui conversando, pelo menos em tese, 19, né? Trocando informações aqui, sem problema nenhum. Agora, imagina amanhã ou depois, se nós temos um problema nas telecomunicações do país todo, e não há como você fazer um peticionamento digital. E aí? O físico, tá? Eu pego e faço por meio físico. Mas até você chegar, de repente, em outra comarca, outro estado, né? É mais fácil um telegrama. E você tem como cumprir prazos, por exemplo, né? Então, por isso, estabelecido em lei nesse formato. Por mais que a gente não vislumbre isso aqui em era digital, né? Mas eu tenho que imaginar situações excepcionais que ainda podem levar a essa utilização. Fax, né? Quem usa fax hoje ainda? É difícil ver, né? É difícil a gente imaginar isso. Tem e-mail, poxa vida. Tem aí o WhatsApp para trocar mensagens. Agora, se não tiver internet, como é que manda? Tem que ser um fax, né? Ok? Nesse caso, o texto original da petição inicial deve ser apresentado nos 5 dias úteis seguintes. Olha lá. Então, urgência, pode mandar telegrama, pode mandar um fax, só que aí, 5 dias úteis é tempo suficiente para chegar por exemplo, o documento físico, para voltar, né, a funcionar o sistema, se for o caso, e aí peticionar. Enfim, são situações que aparentemente são ultrapassadas, mas que numa situação excepcional tem que ser conhecida, né? Se for impetrado por meio eletrônico, deverão ser observadas as regras de infraestrutura de chaves públicas brasileiras, ICP, claro, né? Nós precisamos ter lá o nosso token, né, com assinatura digital, ou cartão, né, da ordem, que tem lá o chipzinho, que consta lá a assinatura digital, né, para poder assinar os documentos e dar validade, né? Situações óbvias aí. A questão de autenticidade, de comprovar a assinatura de quem está impetrando o mandado de segurança coletiva. Os despachos iniciais, olha aí, quais são as ações tomadas pelo juiz nesse caso? Caso o documento necessário à prova dos fatos alegados esteja em repartição ou estabelecimento público, olha lá, em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão, em poder de terceiro, o juiz ordenará por ofício a exibição do documento em original ou em cópia autêntica,
fixando para cumprimento a ordem no prazo de 10 dias. Então, pode ser que o documento necessário para instruir a minha petição, eu não tenho acesso a ele efetivamente, né? Mas eu tenho que demonstrar para o juiz todas as situações para que haja pelo menos ali um início, né, de prova, dá para dizer, não é nem de prova, mas um início, né, um indício de veracidade da situação, para que ele possa, então, requisitar documentos. Ele não vai movimentar a máquina, né, do Poder Judiciário se eu não tiver, pelo menos, indícios ali daqueles fatos alegados, né? Enviados aos autos, o escrivão deles extrairá cópia e juntará a segunda via da petição. Também situação que envolve a questão, né, ou enfim, a física de processo, se houver necessidade. Se for competência originária do tribunal, cumprirá o relator. Então, quando a gente fala o despacho inicial, obviamente, no caso de juiz de tribunal com competência originária, o relator é responsável, né? Artigo 16 da Lei do Mandado de Segurança, nos casos de competência originária dos tribunais, está lá, caberá ao relator a instrução do processo, né? Essa é a função do relator, sendo assegurada a defesa oral na sessão do julgamento do mérito ou do pedido liminar. Se a recusa for da autoridade coatora, a ordem para fornecê-los dar-se-á na notificação para que ela preste informações. Então, quando o juiz vai pedir, requisitar as informações da autoridade coatora, ela tem que apresentar a documentação exigida ali. A petição inicial será indeferida, desde logo quando não for o caso de mandado de segurança ou algum dos requisitos legais, ou se já decorrido o prazo decadencial para impetração, que no caso é de 120 dias contado da ciência, né, pelo interessado do ato impugnado. Então, esse prazo tem que ser respeitado também, senão, indeferido de pronto, né, o nosso mandado de segurança coletivo. Se não for caso de indeferimento, o juiz, ao despachar a inicial, determinará notificação do coator sobre o teor da petição, enviando a segunda via instruída com a cópia dos documentos, que a gente já falou, para que no prazo de 10 dias preste informações. A prestação das informações pela autoridade coatora é facultativa e sua ausência não induz a revelia. Aqui é interessante, hein? Nem confissão quanto aos fatos alegados. Porque a situação tem que ser apurada, é claro. Não obstante, se a autoridade judiciária houver ordenado a apresentação de documento, a apresentação deste pela autoridade coatora é obrigatória. Então, a apresentação de documento, sim. Prestar informações, aí não há essa obrigatoriedade. Segunda determinação aqui, que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial para que querendo ingresse no feito, né? É necessário, uma vez que a pessoa jurídica que suportará os efeitos patrimoniais da decisão, então, obviamente, tem que indicar, né, a autoridade vinculada sempre àquela pessoa jurídica, né? Então, obviamente, tem que ser notificada, né, para manifestar, se for o caso. É desnecessário que se envie os documentos que instruem a inicial, porque é no caso apenas de notificar, né? Não é para que preste informações, responda, enfim. Então, por isso, somente a necessidade da petição. Determinará a suspensão liminar do ato, que deu motivo ao pedido, desde que exista fundamento relevante, né, e do ato impugnado possa resultar em ineficácia da medida, caso deferida apenas ao final. Então, também que, se o ato estiver causando dano, né, e é o motivo do mandado de segurança nesses casos, obviamente que o pedido tem que envolver, né, a suspensão do ato. Dificilmente nós vamos ver isso aqui acontecer sem antes ouvir a autoridade coatora, sem prestação de informações, enfim, né, mas cabe ao juiz determinar isso também. Em regra, a liminar do mandado de segurança, lá, acabei de falar, né, eu falei antes de prévia oitiva do representante judicial da pessoa jurídica para poder depois, então, conceder ou não a suspensão liminar. Requisitos aqui das liminares, então está lá artigo 7º, inciso 3º da Lei do Mandado de Segurança. Fundamento relevante, né? Eu vou passar rapidinho, porque a gente já tem essa ideia com relação ao processo civil em geral. Risco de que do deferimento da medida somente ao final do processo resulte em ineficácia, né? Requisito que a gente já conhece.
pode ser concedido tanto pelo juiz como pelo relator, né? Situações que a gente já falou. A duração da medida liminar até a prolação da sentença, né? Salvo revogação ou cassação daquela decisão liminar, tá? Se não for cassada ou revogada, só com a sentença a gente vai ver, né? A conversão na decisão final ou então revogação efetiva, né? Súmula 405 do STF, denegado o mandado de segurança pela sentença ou no julgamento do agravo, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária. Então, está aí a previsão. Limitação às liminares, o juiz pode exigir do impetrante a prestação de caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar eventual ressarcimento à pessoa jurídica. Então, se a suspensão do ato, né, correr ainda o risco de causar um dano a tal autoridade coatora ou a pessoa jurídica da qual ela faz parte, também há essa necessidade, né? O juiz pode requerer, então, caução, fiança, algum depósito para garantir que se for denegada a ordem, olha aí, né, que sejam ressarcidos os prejuízos, tá? É o 7º parágrafo 2º da lei do mandado de segurança. Inclusive, aqui ela traz as situações em particular. Não será concedida medida liminar que tenha por objeto compensação de créditos tributários, olha só os valores envolvidos, né? Entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, reclassificação ou equiparação de servidores públicos, concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Então, que envolva aí obrigações de ordem pecuniária, claro que aqui nós temos entrega de bens, né? E também podem gerar prejuízos aí futuros. Então, tem que ser analisado. Também há obstáculo quanto à oitiva do representante judicial da pessoa jurídica de direito público. Né? Olha lá, o artigo 22, parágrafo 2º. A liminar só poderá ser concedida após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas. Mas, tal regra poderá ser excepcionada quando, no caso concreto, verificar que seu atendimento gerará risco de dano irreparável ou difícil reparação. Então, também tem que se analisar, no caso concreto, né, as consequências desse ato. Se vale a pena esperar 72 horas, né, ou manda praticar ou suspender, enfim, o ato, que é o nosso foco aqui, né, ao invés de aguardar, né, a pronunciamento da autoridade e da pessoa jurídica a qual ela integra. Tá? Impugnação às liminares, contra a decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar pedido liminar, cabe agravo de instrumento. Então, está lá a regrinha do CPC, né, reproduzida aqui na lei do mandado de segurança. Nos processos de competência originária do tribunal, contra a decisão do relator conceder ou denegar, cabe agravo ao órgão competente do tribunal que ele integre. Então, agravo interno, né? Foi até citado aqui abaixo para a gente não ficar com dúvida. Também é possível pedido de suspensão de segurança, cabível a requerimento da pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público. E aqui o artigo 5º trata sobre esse assunto. Olha lá, para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança, à economia pública, o presidente do tribunal, ao que couber conhecimento do respectivo recurso, suspender em decisão fundamentada a execução da liminar e da sentença dessa decisão caberá agravo, enfim. Eu tenho que verificar também e pesar as consequências, né? Tanto da suspensão liminar daquele ato, né? Então, no caso, suspende o ato, mantém o ato, eu tenho que analisar quais são os riscos, quais são as consequências que isso pode trazer, e eu sempre vou analisar também os interesses envolvidos. Tem interesses individuais, nesse caso aqui, a gente pode falar no interesse da coletividade, que obviamente tem privilégio, né? Tem uma valia maior, então tem que se analisar no caso concreto também, tá? Aqui fala também da suspensão, vamos passar por aqui. Desistência. Vamos parar por aqui hoje, tá bom?